Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que a tarde na política hoje em Brasília já começou pegando fogo. Nós temos uma sucessão de bombas. O presidente da casa, a começar por ele, Hugo Mota, teve uma das atitudes mais covardes que ele poderia ter até agora e tem a ver com a relação à CPMI do INSS. E ainda pediu ajuda ao STF. Sabe aquela atitude que dá nojo? Pois bem, foi essa exatamente que ele teve. E eu quero trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, que envolve um grande apoiador de Bolsonaro. E eu não tô falando de qualquer apoiador, não. Sabe aquele nome da direita forte que bate de frente com o STF e também com o PT? Pois bem, é sobre ele. E detalhe, viu? Alguém que apoiou Hugo Mota. Ou seja, uma grande traição. E temos mais uma bomba que vai cair direto no colo de Moraes. Um dos ministros do STF se mostrou mais alinhado a Bolsonaro e agora acabou de mandar um recado claro, não citando o nome do ministro Alexandre de Moraes, mas diretamente a ele. Um racha que está se estendendo. E conforme informações de bastidores, gente, isso tem deixado Moraes furioso. Vocês já imaginaram alguém do STF desta maneira mais voltada a Bolsonaro? Pois bem, eu não estou falando daqueles indicados por Bolsonaro, não. Estou falando de um outro ministro que vem batendo de frente com o ministro Alexandre de Moraes. Mas não para por aí não, pois o dia hoje está pegando fogo. E você sabe aquela treta pesada que está tendo entre Trump e Elon Musk? Pois bem, tiveram novos desdobramentos. Isso ajuda muito o Brasil, mas atrapalha Alexandre de Moraes. E segundo informações, gente, Moraes já está bem preocupado com esta notícia. E eu também vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, que prometem incendiar Brasília. E mostra realmente que a situação do ministro está complicada, principalmente dessa maneira que eles estão querendo regulamentar de qualquer maneira as redes sociais. E segundo informações de uma jornalista lá dos Estados Unidos, Moraes só está dando um verdadeiro tiro no pé. É isso mesmo, gente. Ela recebeu informações privilegiadas e trouxe aqui para nós. E eu vou trazer para vocês. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês, gente. Prestem atenção. Vocês têm noção do que realmente está acontecendo nos bastidores de Brasília em relação a eu e você? Pois bem, você vai saber agora, porque um líder da direita forte, nome forte, acabou de revelar toda a verdade que está acontecendo nos bastidores de Brasília que Lula está tentando esconder de você. Só assistam, olha o que disse Sótines Cavalcante com os deputados de direita na Câmara. É fortíssimo. Mas antes, olhem o que está dizendo esse jornalista William Vac sobre as redes sociais. Prestem Vai atenção. vir pelo STF a regulação de redes sociais no Brasil. Como? Ninguém ainda sabe. Os ministros formaram hoje maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários, mas os critérios ainda serão definidos. Há pelo menos dois, monumentais impactos políticos envolvidos nessa postura do STF. O primeiro tem a ver com a relação entre os poderes. O Legislativo não conseguiu aprovar até aqui uma regulação para a matéria, além do que já temos e que passou pelo Congresso, que é o Marco Civil da Internet, cujo artigo 19, aquele que responsabiliza plataformas que não retirarem conteúdo após decisão judicial, esse detalhe é fundamental, após decisão judicial, é o artigo que foi julgado inconstitucional pelo Supremo. Então, o Supremo vai fazer o que o legislador não fez. Não se sabe ainda se é com aquela pressa que foi pedida pelo Executivo, que se vê inferiorizado na luta política nas redes sociais, daí seu claro interesse numa regulação, que não pode ser confundida com censura, alertam os provedores, não só as big techs, diga-se de passagem. Ou seja, onde está aquela linha que determina quais conteúdos têm de ser removidos, sem que se cometa censura ou se restrinja a liberdade de expressão? Cadê essa linha? Nem o STF sabe.
Ainda? Vem daí o segundo grande impacto político dessa postura do STF de pôr ordem no mundo da internet. Essa discussão se dá no Brasil num contexto político no qual o STF e o Executivo são vistos como parceiros numa empreitada que visa coibir a ação de adversários políticos, de um e de outro. Portanto, muito distante do tal do consenso do qual falam os vários integrantes do Supremo. Qualquer que seja o cálculo, ou qualquer que seja a intenção dos ministros do Supremo, essa tão sensível questão da regulação de redes sociais, essa questão parece estar caminhando por um conjunto de regras confusas, de difícil aplicação. Está ruim sem elas. Poucos acreditam que ficará melhor com elas. Urgente, deputado Sótines Cavalcante, líder do PL, mostra cartazes com aumento de imposto promovido pelo governo Lula e vai chocar vocês. Prestem atenção. Quantos impostos para todos nós, o povo brasileiro? 24 novos tributos e impostos. E eu faço questão de ler um a um para os brasileiros saber quantos impostos o Lula, o presidente descondenado, e o Tachad aumentaram neste tempo. Imposto número 1, está aqui. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras e grandes empresas. Imposto número 1, segura aí, colegas. Imposto número 2, restabelecimento de PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol. Sabe por que a gasolina está cara? Voltou o imposto. Imposto número 3, aqui está. Imposto temporário sobre exploração de petróleo. 9,2% entre março e junho de 2023. Você, brasileiro, está pagando a conta do Tachad. Tem mais. 4, exclusão do ICMS da base de crédito de PIS e COFINS. Eles vão tirando tudo. Tudo que o governo Bolsonaro tinha reduzido de imposto, volta tudo e aumenta mais alguns. Vamos lá. Taxação das apostas esportivas eletrônicas. As bets, que além de viciar um monte de gente, estão arrecadando aqui. Tem mais arrecadação por aí. Item 6. Criação de impostos sobre importações via e-commerce, remessas internacionais. Viva o Tachad e o descondenado. Tem mais. 7. Elevação de IPI para armas de fogo, munição e similares. Eles não querem que o povo tenha sua própria defesa. Taca ali imposto. Mais um. 8. Aumento do imposto de importação de painéis solares. Nem energia solar essa turma quer isentar, estão taxando o sol. 9. Fim da isenção para importação de veículos elétricos. Nem o meio ambiente que eles dizem são defensores, não são, porque isso aqui merecia isenção também. 10. Incidência do RPJ e CLS sobre benefícios fiscais estaduais incentivado via ICMS. Tem mais, são 24, eu vou chegar até o último. Vamos lá. 11. Limitações do uso de juros sobre capital próprio. 12. Criação da taxa come-cota sobre fundos exclusivos. Item 12. Item 12 mais um, porque eu nem falo esse número. Tributação de rendimentos no exterior, offshores. Também tributo. 14. Retorno de PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel. 15. Extensão de taxas das blusinhas. Importações abaixo de $50. Viva o Tachad! Vamos continuar. 16. Retorno do DPVAT com revocação posterior. Quem revocou? Nós no Congresso, porque se dependesse do governo e do Tachad, era mais uma. Tá aí. Tem mais. 17. Vamos lá. Criação do IVA, estimado em 28%, como parte da reforma tributária. 8. Criação do chamado imposto do pecado. Nem do pecado eles gostam. Sobre tabaco, álcool, etc. Estão tributando aí quem fuma e bebe. 19. Criação do tributo sobre altas rendas e taxação de dividendos. 20. Imposto, mais um. 20. Imposto mínimo de 15% sobre lucros de multinacionais. 21. Elevação do imposto de importação de aço e ferro para 25%.
vão querer culpar outro governo, mas eles também são responsáveis. É o taxade. 22, reoneração da folha de pagamento para municípios e setores. Os municípios estão quebrados, graças ao seu taxade e ao descondenado. 23, fim do PERSE, regime de recuperação judicial. Para terminar, 24, aumento do 24 impostos. Gente, um governo desse se preocupa com o povo? Foi o que disse o William Vac. Ele está tentando calar as redes sociais para que vocês não saibam essa verdade. Para quem sabe, ele acha que vai conseguir ter popularidade, mas a gente sabe que não. E ainda hoje, não percam, segundo essa jornalista, Alexandre de Moraes só está acelerando as sanções de Trump. É isso mesmo. E ainda tem o ministro do STF mais aliado a Bolsonaro, e já tem gente preocupada com isso. Mas antes, olhem o que disse Jeffrey Chiquini sobre algo que aconteceu no julgamento de Bolsonaro que passou desapercebido. Mas vocês vão saber agora nesse vídeo. Só assistam. Gente, vejam isso. Esse é um detalhe que ninguém se atentou ainda. Não vi ninguém falar desse ponto. Mas para mim é o principal ponto do interrogatório do Mauro Cid. Vejam só o que ele disse. Ele acabou com a chamada trama golpista. Ele acabou com esse castelo de areia. Ele expôs toda a farsa desse processo. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi, O quê? o senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro, Eu estou acostumado. Já. Pode sim, falar. senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Né? Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí. Cadê o golpe? Né? Cadê a tentativa de Inclusive, golpe? fotos, figurinha, aquelas... Vocês prestaram atenção nisso? Conseguiram compreender a gravidade dessa fala do Mauro Cid? Toda acusação é no sentido de que, nessa reunião, tramaram a morte do ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro está sendo acusado por essa reunião. O meu cliente, o Kid Preto, está preso por causa dessa reunião. Os 38 acusados estão sendo processados porque nessa reunião teriam tramado a morte do ministro Alexandre de Moraes. E agora o Mauro Cid vem e diz que nessa reunião não trataram de golpe. Nessa reunião apenas criticaram e xingaram o ministro. Vejam o que consta da denúncia. O plano se desdobrava em minuciosas atividades requintadas nas suas virtualidades perniciosas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado. Cogitava-se o uso de armas bélicas contra o ministro Alexandre de Moraes e a morte por envenenamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui segue. O plano contemplava a morte dos envolvidos, admitindo-se meios como explosivos, instrumentos bélicos ou envenenamento. Agora, o Mauro Cid diz que nessa reunião nada disso foi tratado, que nessa reunião apenas criticaram o ministro. Vejam, já pedi a liberdade do meu cliente com base nessa fala do delator, da principal testemunha do Ministério Público, porque é isso que ele é. Ele não é tecnicamente um delator. Delator não dá 11 versões. Delator fala e prova o que fala. Nós estamos diante de um processo com 250 milhões de mensagens, 1.200 celulares apreendidos e não tem uma prova de golpe. Tudo que tem são as falas do Mauro Cid cheias de contradições
E agora, em contradição à própria acusação. Vejam isso, eu não estou vendo ninguém divulgar. Eu não estou vendo a imprensa tradicional questionar que o Mauro Cid agora trouxe informação diferente da denúncia. O Mauro Cid acabou com a denúncia. Com o principal elemento da acusação, o Mauro Cid jogou por terra. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande Pois é, né, gente? Como vocês viram, aqui ficou bem claro. É por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. E até mesmo Barroso já está confessando, viu? Mas antes de eu trazer isso para vocês, eu gostaria que vocês vissem o que disse Ana Paula Henkel com uma informação privilegiada dos Estados Unidos. Ana Paula Henkel diz que não é tic-tac, mas as falas do ministro do STF a favor da censura vão acelerar as sanções dos Estados Unidos. Queria sim, Daniel, em cima do que o Caute estava falando sobre as eleições de 2026, queria só trazer um ponto que foi colocado com muita ênfase pelo ministro Dias Toffoli em relação a esse debate, ele que colocou vários pontos ali, por que eles precisavam censurar o Brasil, e tem um ponto ali que ele explica o seguinte: divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou integridade do processo eleitoral. Ou seja, tudo que eles quiserem em 2026 que seja derrubado, se um candidato de direita para absolutamente qualquer cargo do executivo ele estiver à frente, ele estiver desmentindo, inclusive, falácias, narrativas, combatendo, promovendo o bom debate nas redes sociais, eles serão derrubados, candidatos, a mídia, talvez, né? Influencers, personalidades, tudo que eles coloquem em fatos notoriamente inverídicos, porque nós sabemos que notoriamente inverídicos é um buraco negro que eles podem colocar o que quiser, isso será usado. Agora, o Brasil, que anda de mãos dadas agora, inclusive a nossa Suprema Corte, com China, Irã, Venezuela, Nicarágua, os ditadores africanos, acho que esse processo todo, Daniel, não é tic-tac, 72 horas, não. Mas essa frase, liberdade regulada, né, que nós ouvimos aí, eu acho que isso deve fortalecer de alguma maneira e até acelerar as medidas em relação ao Brasil aqui nos Estados Unidos. Porque, como eu sempre menciono aqui, o quebra-cabeça vai sendo montado, e se tem uma coisa que os americanos não suportam, é regime totalitário. E eles já entenderam que o Brasil está indo para esse caminho. Presidente, diriam alguns que nós devemos ignorar totalmente, nos omitir totalmente, ignorar todos esses princípios e preceitos constitucionais protetivos contra a discriminação, contra o racismo, contra o nazismo, contra a homofobia, contra a tentativa de golpes de Estado, contra a agressão a crianças e adolescentes. Deveríamos ignorar tudo isso em nome da defesa de uma suposta entidade mitológica que seria a liberdade absoluta de expressão. A liberdade de cada um poder não dizer e se manifestar como bem entendo, mas uma mitológica liberdade absoluta de expressão de cada um poder prejudicar o outro como bem entender, sem poder ser responsabilizado desde que faça pelas redes sociais. Se fizer no mundo real, não, aí não pode. Mas na grande entidade redes sociais, tudo pode ser feito. Alguns diriam, como vem dizendo, que aqueles que defendem a regulação, os princípios constitucionais, os preceitos legais, são ditadores, porque querem impor a Constituição, o respeito aos direitos fundamentais, querem impor a legislação às big techs. Olha, como alguém pode querer impor alguma coisa às big techs, que tudo podem e nada respondem? São ditadores, dizem.
São ditadores porque pretendem cercear o chamado, denominado mercado livre de ideias, idealizado por John Stuart Mill. E quem diz isso já... Barroso fica na dúvida sobre a própria plataforma poderia realizar a censura. Sim, durante discussões sobre a regulação, Barroso usou a palavra censura e confessou tudo. Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Here I come. Oh, here I come. Censura. A censura. Ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão... É sobre isso, gente. Simplesmente confessou tudo. E agora, olhem essa notícia que está tirando o sono do ministro Alexandre de Moraes. Juntos de novo? Elon Musk apoia Trump em protesto de imigrantes em Los Angeles. Elon Musk voltou a apoiar o presidente Donald Trump, a menos por enquanto, ao menos em relação a um assunto. Na noite do domingo, em meio ao protesto em Los Angeles, na Califórnia, Musk publicou uma captura de tela de uma postagem de Trump na rede social Truth Social, na qual o presidente critica o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass. Trump e seus aliados classificaram as manifestações em andamento, que começaram em resposta a operações de imigração, como uma insurreição. Sua administração exigiu o envio de 2.000 membros na Guarda Nacional para Los Angeles, contrariando a vontade de Newsom, segundo Business Insider. Gente, Alexandre de Moraes ficou preocupado. Trump e também Elon Musk junto de novo, tudo que a esquerda queria era essa briga, mas eles já se reconciliaram. Agora, o que ninguém esperava era que um aliado dentro da própria corte da primeira turma iria ter essa atitude, mas não é que teve? Estamos falando dele. No discurso que o Fux fez, e segundo Cláudio Dantas, olha a coluna de Cláudio Dantas, o que ele está falando sobre isso. Prestem atenção. No STF, Fux fala sobre encontros com Bolsonaro e sobre o voto impresso. Durante a sessão que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado, o ministro Luiz Fux, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre fevereiro de 2018 e agosto de 2018, revelou detalhes sobre as reuniões pela adoção do voto impresso, demanda recorrente de Jair Bolsonaro. Fux afirmou que recebeu diversas figuras, incluindo o falecido Gustavo Bebiano e a deputada federal Bia Kicis, para defender a implementação do voto impresso. Bebiano, segundo o ministro, levou o Bolsonaro a seu gabinete para discutir o assunto. Aspas. Eu lhe disse na época que seria impossível naquele momento conseguir que a máquina conseguisse expedir o voto impresso. Fizemos o esforço, abrimos a licitação, mas o STF declarou inconstitucional. Fecham aspas, declarou Fux. Divergindo do ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe que essa é uma pauta muito cara, principalmente para o STF e para Barroso, E segundo informações de bastidores, Fux já está mais ligada a Bolsonaro. Inclusive toda a cúpula da esquerda, inclusive todo mundo da direita, os deputados ligados a Bolsonaro já estão comemorando, exaltando Fux pelo momento que ele debateu e colocou aquele que está delatando tudo, no caso. Inclusive no momento, gente, que Fux conseguiu tirar de Mauro Cid toda a verdade. Este momento foi o mais tenso do julgamento de Bolsonaro, que, segundo informações, ele ficou furioso, Alexandre de Moraes, e há quem diga que Fux já está prevendo ou que Bolsonaro vai vir para 2026, bom, ainda não sabemos, gente? A política é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer, e por mais que eles se achem acima de tudo é somente Deus. Como diz Bolsonaro, Deus acima de tudo. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está libertando, sim. Basta ver que até aqueles que eram mais ligados a Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também ao STF já estão pulando do barco. Mas e vocês, gente? Deixe aqui nos comentários, vocês acham que Fux sabe alguma coisa em relação às eleições que nós não sabemos?
Bom, ao que tudo parece, sim, mas vamos ter fé em Deus, que Ele é o único que pode mudar a história do nosso Brasil. E agora, gente, vejam que atitude covarde de Hugo Mota. Vejam isso. Hugo Mota solicita ao STF a rejeição do pedido de Nicolas Ferreira para instalação da CPI do INSS. Em sua manifestação, o presidente da Câmara afirma que não há omissão nem retardamento injustificado por parte da Casa e destaca que o requerimento está sendo tratado de maneira regular. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, solicitou nesta terça-feira ao STF que rejeite o mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, pedindo a instalação imediata de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O que será que está acontecendo por trás dos bastidores que nós não sabemos? Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, e me chamo Renata. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.